sobre os fósseis. Os fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que habitaram a Terra no passado. Os dinossauros são as grandes estrelas quando falamos em fósseis. Quem nunca sonhou em descobrir um grande esqueleto de dinossauro? No entanto, é importante lembrar que fósseis não são apenas ossos. Uma pegada pode ser um fóssil e até mesmo as fezes. Os restos de fósseis são partes de animais ou plantas. Já os vestígios de fósseis são qualquer marca ou evidência de seres vivos anteriormente viventes. Para ser considerado fóssil, é preciso que o resto ou vestígio seja mais antigo do que 11.000 anos. Mas como acontece a formação desses fósseis? A fossilização está diretamente ligada à sedimentação do solo, por isso só é possível encontrar fósseis em rochas sedimentares. E como será que funciona? Quando uma espécie morre, o seu corpo passa por um processo de decomposição, causado pela ação dos fungos e bactérias. Após esse estágio, o corpo pode ser transportado e soterrado por uma camada de sedimento, que se assentam pela ação da água ou dos ventos. Essa camada de sedimento solidifica-se e depois acontece a compactação, até que esses se transformem em rochas sedimentares. Ao formar as rochas com os restos de organismos dentro delas, o processo de fossilização está finalizado. Já que os dinossauros são as grandes estrelas quando falamos em fósseis, como podemos saber se eles realmente existiram? Os estudiosos conseguem confirmar a existência de dinossauros através dos fósseis descobertos. Quando encontrados, são verificados o tamanho, as formas e a disposição dos ossos fossilizados, além de pegadas, dentes, garras e até mesmo fezes. Além disso, esses fósseis são datados para melhor identificação das espécies. Esses fósseis nos possibilitam entender as mudanças que ocorreram no planeta ao longo de milhões de anos e fornecem importantes evidências sobre a extinção de espécies, bem como a evolução e surgimento de tantas outras. E no Brasil, já foi encontrado algum dinossauro? Sim, inclusive em 2018, na cidade de Agudo, no Rio Grande do Sul, foi descoberto o maior e mais antigo dinossauro de pescoço longo do mundo. O fóssil tinha 3,5 metros de comprimento e 225 milhões de anos. Os dentes do dinossauro indicam que ele se alimentava de plantas. Essas informações são importantes para entender os hábitos, espécie e o período que esse animal viveu. Vamos recapitular? Os fósseis são restos ou vestígios de seres vivos que habitaram a Terra no passado. Sabemos da existência de dinossauros por causa dos fósseis, e os fósseis são importantes para entender as mudanças que ocorreram no planeta ao longo de milhões de anos. No Brasil, foi descoberto o maior e mais antigo dinossauro de pescoço longo do mundo. Agora é com você. Que tal simular a criação de um fóssil? Você vai precisar de um copo de farinha de trigo, meio copo de sal, meio copo de água, dinossauros de plástico, folhas ou conchas. Misture todos os ingredientes até formar uma massa. Abra a massa em pedaços e coloque o dinossauro ou as conchas ou a folha, pressionando para dar o formato na massa. Deixe secar por 3 dias até endurecer. E aí, como ficou o seu fóssil? Cerca de 4 milhões de anos atrás, eu vejo uma das primeiras criaturas que se parecem um pouco com você, meu amigo. É um australopiteco, que acredita-se ser seu parente próximo. E, finalmente, há cerca de 2 milhões de anos, encontrei um dos primeiros representantes da espécie humana, o Homo habilis. Não tem muita semelhança com as pessoas modernas, mas aguarde. Em torno de 350 mil anos atrás, os primeiros humanos arcaicos, chamados Neandertais, aparecem. E 100 mil anos depois disso, aqui vamos nós! Olhe para esses humanos anatomicamente modernos. Só levará cerca de 70 mil anos para substituírem os Neandertais por completo. E bem, o resto é história. No alvorecer da humanidade, os seres humanos eram nômades. Eles vagavam sobre a terra em busca de alimentos. E conseguiam por meio da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. A natureza lhe fornecia alimentos, mas com o avanço do gelo nos períodos glaciais, as secas, as fortes inundações que destruíam as plantas e matavam os animais, ficavam expostos à fome e ao extermínio. Mas como bom observador, o homem primitivo aprendeu como germinava as sementes e, imitando a natureza, começou a plantá-las. Ou seja, aprendeu a cultivá-las.
Desta forma, se tornou sedentário, deixou de ser nômade para esperar que as plantas deem fruto. Assim se integraram os primeiros grupos humanos, reuniram-se em pequenas aldeias, nascendo assim as primeiras organizações sociais, que daria origem, mais tarde, a civilizações baseadas no cultivo de trigo, como o Egito, o Oriente Médio e a Europa, o arroz na nação oriental e o milho nas Américas.